Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate com o tema Novas Tecnologias. Quais os impactos positivos e negativos da tecnologia na sociedade? E como utilizar as novas tecnologias da melhor forma possível? Para falar sobre estes e outros assuntos, convidamos Luísa Mesquita, coordenadora de inovação do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Verônica Marques, designer de experiência, e o cineasta Fabiano Mixo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui e vamos começar então o nosso debate. Verônica, quais são as novas tendências na área da tecnologia? E para lembrar que de repente a gente já está terminando o programa e já tem outra coisa nova, né? Na realidade, a grande tendência é a área da experiência, em que a gente deixa de consumir produtos e serviços para consumir experiências. Isso tem tudo a ver com tecnologia. Então a gente vai ver o acréscimo dos VRs e dos ARs, que são os óculos, né? Os grandes óculos de realidade virtual e de realidade virtual aumentada. A gente vai ver as roupas que usam internet, os eletrônicos, eletrodomésticos usando internet, tudo isso colidindo num novo jeito, né, de ver o mundo e no jeito de consumir também. E são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então esse consumo ele é muito rápido, né? Essas tecnologias ela vem numa velocidade muito crescente, né? E como é que a gente faz isso aí para aprender tudo isso no início? Na realidade a gente vai sendo alfabetizado aos poucos, né? Quando os smartphones chegaram a gente não sabia usar e com o uso a gente foi alfabetizado para usar. E na sequência a gente vai aprendendo a usar todas essas tecnologias. Hoje já é bastante comum em algumas classes a gente ter os óculos de realidade virtual. E no futuro a gente vai ter mesmo, né? Em cada casa um, ou de repente até cada habitante de uma mesma casa tendo o seu. O que a gente sabe em termos de tecnologia é que vai ficar cada vez menos concreto e mais abstrato. Então vai ser sempre menos sobre aquilo que eu tenho e mais sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu vivo, sobre que experiências aquela tecnologia pode me proporcionar. Pois é, Luísa, e nessa área aí que a gente fala, né, como ela tocou no assunto aqui, a Verônica, e na questão da sociedade, como absorver tudo isso e esse impacto para a sociedade, nas relações, enfim, né? Sim, pois é, então todas essas tecnologias elas estão transformando de forma profunda a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se relaciona com o setor privado, com o setor público, né? Então, acho que essa questão que a Verônica colocou de experiência é uma coisa que a gente tem que prestar atenção mesmo, porque é como essas relações vão passar a serem feitas, né? E aí vem essa questão de impactos negativos ou impactos positivos da tecnologia. Eu acho que às vezes é muito mais importante a gente olhar como é que a gente está usando essa tecnologia, né? Como é que a gente está desenvolvendo essas tecnologias para que o impacto, porque assim, acho que é difícil a gente falar impacto negativo da tecnologia. É muito mais o modo como a gente usa essa tecnologia, se é feito de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Então, acho que todos esses impactos que estão, né, e todas essas mudanças que as tecnologias estão trazendo, requerem que a gente pense de uma forma muito responsável, né, como é que a gente está se posicionando diante delas, assim. E o Instituto está sempre fazendo esse tipo de pesquisa em relação Sim, a esses comportamentos? Sim, a gente trabalha muito essa visão crítica, né, de como a tecnologia tem sido usada e tem sido desenvolvida, de como o Brasil tem se posicionado diante da emergência dessas novas tecnologias, até porque essa é uma questão também muito importante com relação a impactos negativos e positivos, porque quem está por trás, né, dessas inovações e como é que as inovações surgem e impactam a sociedade se elas não estiverem sendo feitas de uma forma aberta e participativa, né, por todos os países, por todas as classes sociais. Então a gente traz um olhar e o nosso trabalho está sempre voltado ao uso dessa tecnologia em favor da sociedade e de todas essas diferentes camadas ou diferentes regiões. Então, é um olhar muito nesse sentido que a gente coloca. Ok, Fabiano, na sua área, cineasta, de que forma a cultura absorve essas novas tendências da tecnologia?
Eu acho que o público está muito entusiasmado com esse surgimento de assistir filmes, né, através da realidade virtual. O impacto é muito grande, né, por conta dessa questão da imersão, né, do engajamento, da interatividade. São novos processos agora sendo impostos e que a sociedade tem respondido de uma forma muito positiva, eu acho. Assim, né? Existe uma procura grande. Né? Você tem agora recente o Falha acontecendo no CCBB, né? O público... Que é uma exposição, né? Uma exposição muito interativa, né? Justamente, que tem muitos projetos de realidade virtual também ali disponíveis e a população, ela responde muito bem, eu diria, a princípio, né? Pois é, você teve um período lá fora, né? Morou 8 anos em Berlim. Sim. Como é que foi e como é que é esse teu olhar em relação a essas novas tecnologias? Como um brasileiro lá fora e um brasileiro aqui no Brasil? Eu acho o Brasil um grande potencial, né? Eu acho que assim, a relação que a gente tem, por exemplo, com a internet é fantástica. Difícil de ver em outros lugares do mundo, né? No final das contas, talvez seja uma questão de recursos, né? Que a gente acaba sempre tendo menos recursos e investimento nessas áreas, mas eu vejo o Brasil como um grande inovador, né? Se tratando de linguagem e tecnologia e etc. Eu sou na verdade, estou aprendendo muito aqui, né? Assim, a volta para o Brasil agora nesse momento tem muito a ver com isso, né? Desenvolver a possibilidade de desenvolver essas novas linguagens aqui no Brasil, né? Verônica, a gente fala aí das novas tecnologias, né? Até uma pergunta para todos. Vocês acham que com essas novas tecnologias as pessoas vão ter a tendência de ficarem mais acomodadas? Essa é uma tendência? Mais preguiçosas, né? Porque a gente tem controle para a luz, várias tecnologias, né? Que eu acho que abrange todas as áreas, né? Eu acho que a gente tem que fazer duas perguntas quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia para quê e tecnologia para quem? Porque a questão não é só da potência que a tecnologia tem de facilitar as nossas vidas, ou mesmo das novas tecnologias conectadas à internet de levar acesso a X ou Y, né? A questão é, para quem a gente está criando essa nova tecnologia? Quem vai ter acesso a ela? Eu estou usando essa nova tecnologia para alfabetizar onde os professores não chegam? Eu estou usando essa tecnologia para georreferenciar a Amazônia e com isso saber onde está tendo queimada naquele momento para poder incidir? Esses são usos da tecnologia, mas ao mesmo tempo tem toda uma discussão de eu vou criar realidades virtuais tão interessantes, mas tão interessantes que eu não vou fazer com que a pessoa não tenha mais interesse em sair, em conviver em sociedade. Então tem uma grande questão que é, para quem eu vou fazer essa tecnologia? Né? O que eu quero com essa tecnologia? Eu criei agora para o Fórum Mundial da Água, junto com uma equipe bastante grande do Green Nation, 3 instalações que usaram realidade virtual. Uma delas fazia com que as pessoas entendessem que aquele canudinho que a gente joga na areia da praia vai chegar no mar e vai chegar no fundo do mar e vai poluir o mar. Só que você via isso com o uso de óculos. Então ficava muito mais intenso. As pessoas que viveram essa experiência passaram por uma pesquisa. 80,6% delas diziam que elas mudariam de atitudes por conta da experiência com a tecnologia. Então, a gente conseguiu construir para elas uma imersão que foi educativa, que foi engajadora e que foi conscientizadora. Então, a questão não é só as pessoas vão ficar mais ou menos preguiçosas, não, mas qual será que essa tecnologia, como usar essa tecnologia de forma que ela possa efetivamente impactar a vida das pessoas? Acho que essa é a grande pergunta. Com certeza. Luísa, como é que você vê essa questão para a gente concluir esse bloco? Eu acho que uma coisa que está muito relacionada a todo esse papo que a gente teve aqui agora é a questão da educação. Acho que tudo que o Fabiano falou, que a Verônica falou, está muito relacionado a essa vertente, né? Quando a gente fala das pessoas ficarem mais acomodadas ou não, quando veio a roda, será que a gente ficou mais preguiçoso? Não, a gente expandiu o nosso potencial de se chegar nos lugares, de se experimentar os lugares. Eu acho que é isso que a tecnologia está trazendo para a gente, um novo potencial de desenvolvimento das relações humano, mas aí vem essa questão de para quê e para quem, e vem essa questão da educação. E de aí é isso, o Brasil ele tem uma potencialidade muito grande nesse campo, mas a gente tem índices que ainda precisam ser muito trabalhados para a gente conquistar essa potencialidade toda. Sim, como também a Verônica falou, com muita discussão, né? De como deve ser feito, como deve ser usado. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho.
mas nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Rio TV Debate sobre novas tecnologias. Verônica, eu queria começar esse bloco pedindo para você falar para a gente qual é a diferença entre economia colaborativa e compartilhada. Então, vou te dizer, economia colaborativa, economia compartilhada e economia da experiência, que eu acho que é um tema que vai permear muito quando a gente fala desse debate de novas tecnologias. Economia compartilhada é tudo aquilo que a gente compartilha. Quando a gente bate lá na porta do vizinho e pede uma xícara de açúcar, hoje a gente pode fazer isso com o uso de aplicativos. Então, você chega lá no Tem Açúcar e você digita no seu bairro que você precisa de uma roda de bicicleta, e os seus vizinhos que fazem parte do mesmo aplicativo vão lá e vão te emprestar uma roda de bicicleta ou vão te emprestar uma bicicleta. Então, nesse sentido, a gente está compartilhando. Colaborando é quando a gente constrói junto. Então, hoje a gente tem uma série de plataformas, inclusive plataformas de mudanças de lei, de incidências na cidade, em que pessoas comuns se reúnem para construir coisas novas, né? A gente já teve vários pontos de ônibus aqui sendo construídos no estado do Rio de Janeiro com o uso de ferramentas de economia colaborativa. E a economia da experiência é a nova era, né? Por que ela... Enfim, por que eu defendo muito as experiências e por que ela é tão importante quando a gente fala de novas tecnologias? Porque a gente deixa de comprar produtos e serviços. Toda a nossa economia, ela sempre foi baseada em compra de alguma coisa, né? Na época agrícola era troca, na época da produção era, olha, eu trabalho para adquirir tal coisa, na era dos serviços eu trabalho para adquirir tais serviços. Hoje, na era da experiência, não. Ela deixa de ser sobre aquilo que eu vou consumir para ser sobre aquilo que eu sinto, para ser sobre o meu propósito de vida, para ser sobre o jeito como eu olho o mundo. Isso tem muito a ver com as novas tecnologias, porque quando a gente movimenta toda uma sociedade, a gente vai usar as novas tecnologias para gerar benefício, para transformar mesmo. Então, por isso é que eu acho que esses três temas juntos são muito potentes, né? E você tinha falado também, antes, uma questão importante, que é a questão da experiência, né? Até para os jovens, que hoje em dia eles consomem diferente, né? O consumo do jovem hoje é pela experiência mesmo? É pela experiência. A gente está deixando de comprar roupa para comprar viagem, por exemplo. Mas, para além disso, a gente está mudando todo o jeito como a gente se engaja com o mundo, né? Quando a gente soma jovens do mundo inteiro para fazerem transformações sociais nos seus países e em outros países, o que a gente está fazendo é usar a ferramenta como uma potente a tecnologia como uma potente ferramenta de mudança. Então, a gente está vivendo uma era de experiência, sim, a gente está vivendo uma era em que muda tudo, sim, a gente está vendo essa era em que muda tudo muito por conta do potencial que a tecnologia tem de congregar, de agregar, de engajar, o que é muito interessante, né? Fabiana, na tua área, esse trabalho todo... Essa discussão é maravilhosa, eu estou tentando trazer isso aqui também para o cinema em realidade virtual, né? Vamos tentar fazer um exercício de imaginar um filme colaborativo, né? Quando a gente fala de realidade virtual e cinema, a gente também está falando de narrativas não lineares, né? Que também, enfim, tem a participação de pessoas. Então, eu fiquei, enquanto ela estava falando aqui, imaginando narrativas colaborativas, né? Como isso poderia também ser tão transformador para a sociedade, enfim, de uma forma geral, assim. E dentro da tua área também você tem um trabalho, né? Sim. Esse trabalho da realidade virtual. Uhum. Qual é esse trabalho que você está fazendo, então, que você já concluiu? Sim, eu sou cineasta e nos últimos anos eu comecei a trabalhar com realidade virtual e eu tenho me empenhado em trazer, de alguma forma, desenvolver uma narrativa cinematográfica na realidade virtual, né? E isso é muito interessante, porque a gente está falando de celulares, né, a princípio, no momento. Todo mundo tem um smartphone praticamente hoje, assim, né, claro. E todo esse conteúdo pode ser acessado pelo smartphone, né? Então, só pensar nisso, né? Quais são os impactos que isso tem agora na minha área no cinema, né? A gente diretamente se relaciona com o público. Sim, né? o que você já sentiu dessa diferença e de que forma o público está absorvendo isso? Eu acho que é uma troca, eu acho que a gente está aprendendo junto. De alguma forma a gente está alfabetizando o público, mas de outro público também está ditando para a gente o que funciona, o que é agradável, o que não, né? Eu acho que é uma relação conjunta. É muito interessante pensar, por exemplo, no início do cinema, né? Quando a gente ainda não tinha toda essa comunicabilidade, né? Os russos desenvolveram uma linguagem na Rússia, e no Brasil foi desenvolvida outras e não tinham contato. Hoje, através da internet, a gente está desenvolvendo isso junto, de fato, porque é uma experiência que está sendo feita agora na Alemanha, está sendo vista no Brasil e que já tem outras respostas e consequências, e isso está realmente transformando, assim.
Luísa, e esse impacto, né, dessas novas tecnologias, essas experiências todas, nas gerações? Gerações novas, gerações de idosos, como é que elas se interlaçam aí? Essa é uma questão realmente muito interessante, porque é bem diferente a experiência, né, que os jovens, as gerações mais novas têm e o modo como elas entendem essas mudanças que estão acontecendo. Acho que é uma coisa muito mais natural, o envolvimento com a tecnologia e com essas experiências compartilhadas e colaborativas nas gerações mais novas, e vai ser cada vez mais natural. Mas aí a questão, de novo, como é que a gente vai fazer com que essa mudança, de fato, aconteça no Brasil de uma forma inclusiva, né? Porque, de fato, já tem uma série de transformações acontecendo, e muito nessa área de colaboração, de cooperação, de compartilhamento, mas ainda existe, e assim, existe hoje também, né, a tecnologia blockchain, que acredita-se que é uma plataforma que vai possibilitar essa experiência da colaboração de uma forma muito mais efetiva e real. Essa plataforma já existe. Essa plataforma já existe, já tem sido usada, já tem sido, enfim, amplamente experimentada para diversos fins. E de fato, né, traz, e não só a blockchain, mas outras ferramentas também trazem técnicas e possibilidades de efetivar essa transformação, essa tendência da colaboração na sociedade, né? E aí incluindo jovens, incluindo pessoas mais velhas, mas como é que isso, por enquanto, tem sido feito, né? Como é que a gente entende essa transformação acontecendo, né? Isso que às vezes eu fico me perguntando, e eu particularmente fico pensando se, de fato, a gente está no Brasil preparando a base para que essa transformação aconteça, né? Então, é a gente falar de mudanças na legislação, mudanças nas formas de investimento que o Brasil faz, mudanças na forma de educação. Então, é uma série de mudanças estruturais que a gente precisa para, de fato, poder aproveitar essa tendência da colaboração e da cooperação, que é uma tendência real. Mas ela pode dar muito certo e ela pode dar muito errado. Pois Verônica, a gente pode ver essa tendência e dessa transformação como um desafio, né? Nessas colocações que a Luísa falou. São desafios, né? São, mas a gente também tem um outro desafio. A gente está muito mais disposto hoje a co-criar do que antes. Porque nessa levada toda de grandes mudanças, a cocriação veio muito forte. Então, a gente está falando hoje de juntar pessoas que antes não se falavam. Nunca se falou tanto de transformação social, nunca se falou tanto de inovação social, que são temas que vão chegar lá na tecnologia, mas que tem a ver com vamos somar todos os talentos que temos na mesa, vamos cocriar juntos novos cenários. E é isso, é a partir daí que a gente segue nessa levada. E talentos de todas as áreas, né? Porque dentro da educação, dentro da saúde, né? Para concluir, até a gente podia dar o exemplo, né? Que pelo celular você vai poder escanear o seu tornozelo, um exemplo, né? Se machucou, e ali você vai ver o que aconteceu e se medicar, é isso mesmo? Ou outros exemplos? Vai ter um pouco de tudo. Hoje a gente está vendo governo com sociedade civil se reunindo, cineastas se reunindo com especialistas em tecnologia. O que a gente consegue saber hoje é que a gente não sabe nada e que a palavra vai ser cocriação. E todo mundo junto e misturado para descobrir novas tecnologias e novas experiências, né? Bem, nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre novas tecnologias. Verônica, para a gente entender melhor aqui o que é inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual. São formatos e modelos que a gente tem de uso das tecnologias, né? Inteligência artificial, acho que a Luísa pode até falar mais do que eu, porque eles têm uma série de pesquisas lá sobre isso, mas são processos de autoaprendizado feito por equipamentos eletrônicos que usam tecnologia. Não é isso? É isso. É a capacidade que a gente dá à máquina de aprender padrões humanos, né? Então, de responder para o humano de uma forma humana também. Então, usa-se uma série de técnicas e tecnologias que fazem com que um computador, uma máquina, um celular, um robô consiga ter
características, né, entendimentos humanos. E essa inteligência artificial, como é que ela funciona no nosso dia a dia? Você já deu alguns exemplos, né? Bom, a gente tem uma série hoje em dia, de tecnologias, de sites, de aplicativos que usam, né, essa técnica, essa tecnologia que faz com que, né, interagindo com os humanos, né? Então, e aí trazendo novas experiências no uso da tecnologia. Então, acho que tem bonecas hoje em dia com inteligência artificial, tem casas com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma coisa que, né, talvez no futuro vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida, em todas as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tornando a nossa vida mais inteligente, né? As ferramentas que a gente usa mais inteligentes e mais interativas com a gente. Essas ferramentas mais interativas, com certeza, elas influenciam muito no seu trabalho, né, Fabiano? Porque ela aproxima mais a pessoa, né? Como é que é essa sua experiência? Sim, a gente estava falando há pouco, né, sobre essas novas tecnologias e a tendência, eu sinto, que seja todas essas tecnologias convergirem num único dispositivo, né? Como foi o caso do smartphone, né, que conseguiu agregar algumas tecnologias além de falar, enfim, esse grande boom dos aplicativos e tal. E provavelmente esse é o caminho, né? A gente ter num único dispositivo todas essas tecnologias interagindo no nosso cotidiano, né? Verônica, a questão da realidade aumentada também é uma coisa super interessante, né? Como é que ela funciona? Já tem aplicativos justamente para isso, né? No dia a dia, como é que ela já está inserida? Então, hoje a gente usa para ter acesso a mais informações, mas no futuro o que a gente vai ver, e o que os especialistas dizem, é que a realidade aumentada vai se misturar com o VR, né? Então a gente vai ter, como ele mesmo falou, um único dispositivo em que você vai ter camadas. Então, você está passeando pela rua e você vai ter uma lâmina ou uma camada que vai te mostrar uma informação sobre todos os reviews daquele restaurante. Aí você olha para o lado, você vê uma agência de viagem e você vê uma viagem para Búzios. E aí você quer ver um preview de uma viagem para Búzios. Então você acessa, você clica com os seus olhos, porque isso vai ser feito com óculos, e vai abrir uma experiência, né, de realidade virtual em 360, em que você faz uma pequena viagem para Búzios de 1 minuto, 50 segundos, 30 segundos. Então, o que a gente vai ver é uma sobreposição das tecnologias num único dispositivo ou numa única experiência, né? Então, hoje é menos sobre os nomes que as coisas vão ter e mais sobre as funções que elas nos proporcionam. Então, em uma a gente tem acesso a mais informações, em outra a gente tem acesso a uma experiência imersiva. Na realidade, o que a gente vai ver é uma fusão das duas coisas em algum momento aí dos próximos anos, ou talvez dos próximos meses, quem sabe. É tudo tão rápido. Agora, de que forma vocês acreditam que o legislativo pode contribuir para essas questões das novas tecnologias, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a gente passa por 2 temas. Um é regulamentação, porque são tão novas que a gente não tem regulamentação, e aí quando não tem regulamentação, o que vale e o que não vale? E a outra é democratização. O fato das pessoas terem acesso ao celular não significa que todo mundo tem acesso, não significa que as novas tecnologias estejam chegando para todo mundo. Acho que a gente está falando de 2 temas que são muito preciosos nesse momento, e que se a gente tem o maior incentivo do poder público neles, a gente consegue uma transformação de base mais importante, acho. Fabiano, na sua opinião? Com certeza, eu não tenho quase nada a acrescentar. Eu acho que esses são os 2 pontos mais importantes, né? A regulamentação, a gente hoje não tem nenhum tipo de regulamentação para novas mídias, ou muito poucas, e a democratização, né? Porque no final das contas a gente volta para o início do tema, que é para quem, mas de quem produz essa tecnologia, né? Quem está produzindo isso, quem está por trás desse conteúdo, isso é muito importante. Luísa, você acredita que a cidade do Rio de Janeiro ela já avançou bastante ou ainda precisa avançar muito mais? Olha, eu acho que ainda precisa avançar muito mais. Eu acho que essas 2 questões que a Verônica trouxe são, de fato, muito importantes. Sabe, acho que se a gente pudesse adicionar mais alguma coisa, falar também em participação, e aí a gente
pela tecnologia ou não, mas como ouvir a sociedade, né, fazendo com que a gente faça leis e regulamentações que sejam mais, né, que democratizem mais o acesso à tecnologia e que tragam mais oportunidade para as próprias cidades e para o próprio país, coisas que estão sendo feitas já em outros países e que se o Brasil não fizer, a gente vai ficar para trás em diversos aspectos, né? É uma coisa que vai ser refletida em trabalho, porque os trabalhos vão mudar, então também com relação à educação também é muito importante que a gente se prepare, né? Uma educação digital, um mercado de trabalho onde a gente, que aí está ligado à educação também, onde a gente consiga usar a tecnologia e desenvolver as habilidades humanas de forma que a gente consiga também produzir tecnologia no Brasil, também usar a tecnologia de uma forma inclusiva. Então, acho que são essas questões de democratizar, ouvir, né, trazer a participação da sociedade para esse processo e trabalhar numa regulamentação que inclua, hoje em dia a gente também tem muita questão com dados, né? Hoje tudo que a gente usa, inteligência artificial depende de dados, realidade virtual depende de dados, então como é que a gente vai trabalhar esses dados que estão aí, né, dados pessoais, né, que a gente tem que abrir para esse espaço tecnológico, né? Com certeza. É importante até ressaltar aqui nessa fala da Luísa, quando ela fala em ouvir a sociedade, uma das formas também que o legislativo atua é justamente realizando audiências públicas, né? Até nós tivemos uma audiência pública realizada pelo vereador Eliseu Kessler, que justamente tratou dessas novas tecnologias e das cidades inteligentes, né? Para a gente ir se preparando dessa forma e ouvir a população, né? Isso com certeza é muito importante, né? De fato o que a gente vai ver é uma grande revolução e a pergunta é, o Rio de Janeiro quer ser parte dessa revolução e em que medida? Eu acho que eu, como carioca, gostaria sim que ele fosse parte dessa grande revolução, não só porque a gente tem todo o capital intelectual aqui nessa cidade, mas porque tem muito desejo de deixar ela ainda mais maravilhosa com tecnologia do que ela já é. Então, ela já é linda, imagina ela toda inteligente, né? Democrática e acessível para todo mundo. Com certeza. Agora, então, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, tá? Vou começar, então, com a Luísa. Por favor, Luísa. Bom, eu acho que esse tema é extremamente importante e que seja cada vez mais fomentado, porque, como a gente já discutiu aqui, acho que as questões que a gente já discutiu aqui, é que a gente está passando por uma transformação econômica, social, cultural, política, e que a gente precisa se preparar, né, preparar a nossa sociedade para a gente estar dentro dessa revolução, para a gente participar dessa transformação, e não só para a gente assistir essa transformação. Então, acho que o ITS, todo mundo aqui trabalha nesse sentido, né, trazendo essas questões para que a gente consiga desenvolver as ferramentas necessárias, a estrutura necessária no Brasil, para a gente poder aproveitar todas essas novas ferramentas que estão surgindo. Fabiano, por favor. Sem dúvida, é importante que todos esses setores da sociedade, né, estejam discutindo e construindo isso junto, né, tanto artistas, tecnológicos, cientistas. É importante que a gente esteja a par disso e, de fato, não assistindo, mas participando, construindo junto. Verônica. Acho que a grande palavra é gente, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala de computador, a gente fala de Big Data, a gente fala de todos esses nomes mega complexos, mas ao fim o objetivo é incrementar a vida das pessoas, é fazer com que as pessoas se relacionem com as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham uma experiência melhor com as pessoas. Então acho que a grande sacada é vamos reunir todo mundo, vamos co-criar juntos e vamos aproveitar essa transformação para gerar também na sociedade as transformações sociais que a gente quer, né? Não é mais sobre o mundo que a gente imagina, é sobre o mundo que a gente quer construir junto. Bem, obrigada a todos vocês pela presença e a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau!